Vamos lá, quem está querendo ouvir a palavra de Deus aí, diga eu. Vamos a Deuteronômio capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler o versículo 8, do versículo 8 em diante. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Você pode se colocar em pé junto comigo? A minha reflexão hoje é muito mais uma reflexão do que uma mensagem. Eu creio que é algo que Deus está mexendo no meu coração e trabalhando comigo. E eu quero fazer o possível para passar isso com mesmo temor com que eu recebi, mas de uma forma muito simples. Então, não é uma mensagem complicada, é algo bem simples, mas eu creio que Deus vai falar contigo hoje. Amém, queridos? Amém. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. O nosso tema de hoje é: aliança precede um derramamento. Amém? A aliança precede o derramamento. Amém? A aliança precede o derramamento. Vamos lá. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes. Ou seja, obedecer o Senhor nos fortalece. E entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito. Então aqui Deus começa a comparar uma experiência futura a uma experiência anterior. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que, ouça isso, semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como a uma horta. Como será que rega um negócio com o pé? Mas a terra que passais a possuir, se você não der pelo menos um glória com esse texto aqui, eu vou encerrar, fechar minha Bíblia aqui e vou embora. É terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela de vez em quando. Não é não? Não é não? Não é não? Aqui está diferente? Deixa eu ver aqui, peraí, talvez o problema está lá, né? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela aos domingos. Não? Do lado de cá, então, talvez? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Eita Jesus, não tem dia de inverno, dia de outono, de primavera, de verão, não tem dia nenhum que os olhos do Senhor não estejam sobre a terra. Eita meu Deus. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, diga cereal, e o vosso vinho, diga vinho, e o vosso azeite, diga azeite. Aleluia. Darei erva do campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Agora olha o alerta no versículo 16. Guardai-vos, não suceda que vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles.
que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Meu Deus do céu. Você sabia que é possível perecer em terra boa? Tem muita gente aí vivendo em país de primeiro mundo, que deixa muita gente próspero, mas que está perecendo por falta de aliança. Porque a aliança precede o derramamento. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje, amém? Está a fim de bater um papo comigo? Amém. Aleluia. Pai Celestial, nós louvamos a Ti, Te agradecemos. Teu Espírito se mova com liberdade no nosso meio, ministra nos nossos corações. Senhor, nos dê graça para aplicar esta palavra nas nossas vidas, ó Pai, e entender, Senhor, como que devemos praticar a Tua palavra no dia a dia. Nós nos rendemos a Ti e pedimos ao Senhor que fale conosco de forma poderosa neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar? Você pode se assentar? Ai, Jesus. Graças a Deus. Bênção. Queridos, nós começamos há 3 semanas atrás, né? 2 semanas atrás? 3 semanas atrás. Começamos, hoje é a 3ª semana, né? Começamos esta série falando sobre o derramamento. Nas últimas 2 semanas ministramos sobre como nós podemos nos preparar para o derramamento. O que acontece? E através da experiência do profeta Elias no Monte Carmelo, quando o povo de Israel estava saindo de um tempo de sequidão, e a seca era resultado justamente da desobediência do povo ter se afastado do Senhor e abandonado os mandamentos e os princípios de Deus. E o texto que lemos hoje é um texto que explica o porquê que a chuva cessou. Porque Deus deixou bem claro que se os mandamentos dele fossem ignorados, a chuva cessaria, os céus se cerrariam. E o que acontece é, naquela instância, Deus levanta o profeta Elias para chamar a atenção do povo para a necessidade de voltar aos pés do Senhor. E vimos isso acontecer no texto. Deus responde o clamor do povo, Deus atende o desafio que o profeta fez com os profetas de Baal, e o povo então chega ao entendimento de que Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e eles então se rendem ao Senhor. A partir daquele momento, um processo começa a acontecer, e a gente falou a respeito disso, um processo que leva ao derramamento. É importante entender isso para que a gente não se perca no meio do nosso próprio processo. O derramamento ele começa com evaporação. Diga evaporação. Evaporação, que é quando existe algo, quando algo está acontecendo, mas que não conseguimos enxergar com os olhos naturais. O profeta disse: eu ouço som, barulho, ruídos de abundante chuva. Ou seja, o que eu ouço com os ouvidos espirituais não estão alinhados com aquilo que eu vejo com os olhos físicos. E esse é um grande desafio, quando a palavra que Deus te dá não encaixa com o que você está vivendo. Esse é o processo, é a etapa da evaporação. É quando o que vemos não se alinha com o que ouvimos do Senhor. A segunda etapa é a condensação. É quando o servo do profeta, o moço dele, vai lá, sobe, e ele enxerga e vê uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem, e a nuvem pequena subindo no horizonte, subindo do mar, e ele diz ao profeta, e o profeta, quando ouve aquilo, Elias diz: então corre e fala para Acabe se arrumar, porque a chuva está descendo. E parece ser uma certa contradição, porque o que o servo dele viu é pequeno demais comparado ao que a nação precisava. E esse é o tempo da condensação, exige muita fé da nossa parte. Por quê? Porque aquilo que vemos não está de acordo com aquilo que precisamos.
Então, existe sim uma mudança, mas a mudança é pequena. E as nossas atitudes nesse estágio determinam o que vamos experimentar quando o derramamento vier. Quem está me entendendo, diga amém. É a necessidade de entendermos que Deus sempre começa grandes projetos com princípios pequenos. Deus sempre começa grandes projetos com sementes pequenas. Deus começa grandes movimentos com atitudes pequenas. A gente nunca pode menosprezar o valor de uma pequena atitude, o valor de observar um detalhe, o valor dos pequenos começos. O Salvador do mundo nasceu numa manjedoura dentro de uma estrebaria. A gente nunca pode menosprezar os pequenos começos. O maior rei da história de Israel começou com um adolescentezinho lambuzado de azeite que matou o gigante com uma pedra numa funda. Quem olhava para o começo de Davi achava que ele era um pirralho qualquer com um estilingue na mão, não sabia que ele era o futuro rei de Israel. Porque Deus faz grandes coisas com pequenos começos. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. E a terceira etapa é a etapa da precipitação. Começa com evaporação, condensação e precipitação, que é quando a chuva vem, quando o derramamento vem. E isso provoca uma aceleração nas nossas vidas. E é aqui que eu quero pegar ponga. Quem sabe o que é pegar ponga? Sabe não? Pegar ponga, pegar carona. Eu quero pegar carona. Ixi, maravilha. Eu quero ponga carona clandestina, subir atrás do ônibus e deixa isso quieto, você não pode saber que seu pastor fazia isso quando era menino, não, deixa isso para outro dia. Eu quero pegar carona nesse pensamento aqui e mostrar para você nesse texto de Deuteronômio como que Deus se preocupava com o povo de Israel. Porque eu quero que você entenda uma coisa, Deus, Ele é sempre capaz de derramar algo novo nas nossas vidas, que transforme o curso o curso das nossas vidas, transforme a nossa trajetória. Deus é capaz, Deus tem poder para isso. Só que nem sempre nós estamos preparados para o que Deus quer fazer. Hello? Entenda o seguinte, o processo do povo de Israel sair do Egito para ir para a terra prometida, não era um processo que Deus precisava de tempo para preparar a terra. A terra estava pronta. Veja como Deus sempre falou a respeito da terra. Deus diz para o povo, essa terra mana leite e mel. Não é que ela manará leite e mel, ela mana leite e mel. Ele diz o seguinte, os meus olhos estão sobre a terra, eu cuido da terra todos os dias, o ano inteiro, do começo ao fim. Não é eu cuidarei da terra, não é os meus olhos estarão, não, os meus olhos estão lá. Quem está entendendo? Ou seja, quando o povo estava a caminho da terra de Canaã, Deus não estava preparando a terra para eles, a terra já estava pronta. O que Deus estava fazendo Deus estava preparando eles para a terra. Não é qualquer coisa que Deus pode colocar e inserir você a qualquer momento da sua vida. Existem coisas que, se não estivermos preparados para experimentar, aquilo que deveria ser bênção será o motivo do porquê nós vamos perecer. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, Deus não estava preparando a terra para o povo, Deus estava preparando o povo para a terra. Deus estava ajustando, organizando, eles estavam passando de ser apenas um grupo de pessoas para ser uma nação organizada, com regras, com cultura, com hábitos e práticas sadias, com uma constituição, com leis que deveriam seguir, com um sistema de governo que deveria reger as suas decisões e o seu caminhar. Deus estava montando uma estrutura onde ele se revelaria ao povo.
Ele estava preparando o povo para a bênção, não a bênção para o povo. Não pense você que Deus está tentando ganhar tempo contigo, porque a tua promessa não está preparada ainda, não está pronta. Não pense você que Deus está tentando ganhar tempo com você, porque o que Ele te prometeu ainda não está 100% pronto, está meio que no forno ainda, e Ele está terminando de preparar. Não. Ele não está preparando a promessa para você, Ele está preparando você para a promessa. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Deus estava então deixando o povo ajustado. Esse era o objetivo que Deus estava em curso de concluir, enquanto o povo estava em trânsito no deserto. Deus estava preparando o povo para a terra. E o que é lindo a respeito disso, por quê? Porque Deus, Ele estava ensinando o povo nessa instância, principalmente quando você chegar em casa, leia os capítulos 10 e 11 de Deuteronômio, que são, é muito lindo de ver Deus ensinando o povo a respeito de quem Ele era. Porque entenda uma coisa, ó, até esse ponto, não haviam exemplos de relacionamento corporativo com Deus. Entenda isso. Até esse ponto, haviam pessoas, indivíduos, que haviam alcançado o favor do Senhor e caminharam com Deus. Tiveram experiências pessoais com o Senhor, íntimas com Deus. Homens como Noé, como Enoque, por exemplo, isso tudo antes do povo de Israel sair do Egito. O caso de Enoque, o caso de Noé, o caso do próprio Abraão, Isaac, Jacó, José, homens que tiveram experiências fortes com o Senhor. O próprio Moisés, tiveram experiências fortíssimas com Deus. Mas até esse ponto não havia um exemplo de experiência corporativa, de um grupo de pessoas se relacionando com Deus, como equipe, como grupo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ok? Então, esse era um ponto em que Deus estava se revelando ao povo, estabelecendo um sistema de adoração corporativo. Deus estava manifestando estruturas como, por exemplo, o tabernáculo e o processo de sacrifícios, quais eram os parâmetros, quais eram os pré-requisitos, e trazendo então regras de funcionamento de um sistema de adoração corporativo. Deus estava se revelando a um povo, ouça isso, Deus estava se revelando a um povo que não o conhecia pessoalmente. Deus estava se revelando a um povo que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Porque eles conheciam da tradição histórica, do que José falou, daquilo que Israel, Jacó havia falado para José, daquilo que Isaac havia falado para Jacó, daquilo que Abraão havia ministrado para Isaac. E o que eles haviam recebido a respeito de Deus até então, não era diretamente do Senhor, eram experiências de outras pessoas, o que eles conheciam a respeito de Deus, e era isso que eles sabiam sobre Deus. Então o que Deus está fazendo nesse momento? Deus está ensinando ao povo de Israel quem Ele é de fato. O seu caráter, as suas prioridades, aquilo que Ele julga ser importante, as coisas que Ele estabelece como coisas necessárias para seguirmos. Para que isso? Para quê? Porque Deus sempre teve o desejo de viver em relacionamento conosco. Por algum motivo, Deus sempre teve esse desejo de estabelecer e manter um relacionamento com o seu povo. Esse era o propósito, por exemplo, do por que oração é algo importante. Por que oração é algo importante? Na oração, será que nós estamos informando a Deus a respeito de algo que Ele não saiba? Não, oração não tem nada a ver com informação. Nada a ver com informação. Não tem nada que você vai dizer a Deus em oração que Ele já não saiba. Nenhuma necessidade, nenhum pecado, nada na sua consciência, nada no seu interior, nada na sua alma, em lugar nenhum tem absolutamente nenhuma informação que você fale para Deus que seja novidade para Ele.
Então, para que orar? Parece ser uma coisa meio redundante. Por que eu tenho que conversar com um cara, falar para ele coisas que ele já sabe? Não parece ser meio redundante? Qual é o objetivo da oração? Oração é relacionamento. Eu vi o pastor Walter Brunelli dizer algo esses dias atrás que eu achei fantástico, que a oração é uma forma que Deus usou para preencher um vazio que foi deixado depois da queda de Adão. Sabe por quê? Porque todo dia Deus descia para conversar com Adão no Éden. Todo dia. Deus descia lá na viração do dia, sentava. Posso dar a minha versão dos fatos? Não é necessariamente da Bíblia, a minha versão dos fatos. Deus sentava num cantinho, cruzava a perna, pegava um copo de café quentinho, com pouco açúcar. Maravilha. Creme não. Black. Deus não toma café com creme. Com biscoito de polvilho. Sabe aquele abençoado? Biscoito de polvilho e pãozinho de queijo recém saído no forno. Adão já deixava prontinho lá, o biscoitinho de polvilho, pãozinho de queijo. Você acha que o seu pão de queijo era melhor do que o pão de queijo de Adão? Deus descia na viração do dia, todo dia. Quantos dias? Todos os dias Deus descia para poder bater um papo com Adão. E aí, Adão, o que você fez hoje? Fala para mim, qual bicho que você deu o nome para que bicho hoje? Me mostra aí, Adão, fala comigo. Você acha que Deus precisava do relatório de Adão para saber o que Adão fez? Não. Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo. Mas ainda sabendo tudo, ele descia para conversar com Adão. Por quê? Relacionamento. Depois da queda, Deus não teve mais esse contato diário. Isso passou a acontecer depois da graça. Que o Espírito Santo de Deus agora habita em você e a qualquer momento agora você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e conversar com o seu Deus. Estar na presença do Senhor, relacionamento. Esse tempo que nós vamos fazer a partir do dia 9 de maio, de 21 dias de jejum e oração, se você valorizar realmente a importância do que isso representa para a sua vida espiritual, o seu desenvolvimento, para o crescimento da nossa comunidade, você vai entender e receber o poder que tem uma vida em relacionamento estreito com o Senhor. Relacionamento. Oração não tem a ver com informação, oração tem a ver com relacionamento. Oração é um mecanismo de relacionamento. Deus estava se revelando ao povo, porque ele queria relacionamento. Você vê, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, Jesus falou para eles, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que está nos céus. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus coloca um nível de relacionamento atrelado a Deus. Então agora, o Deus que habita na luz inacessível, o Amém, o que era e é e há de vir, aquele que está fora do tempo, na eternidade, aquele cuja palavra criou todas as coisas no universo, tudo que foi feito existe por meio dele e do poder da sua palavra, o Deus todo-poderoso, santo, incriado, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que está tão distante de nós, que não existe ponte alguma feita por mãos humanas que podem alcançar e chegar perto dele para diminuir essa distância. Não existe, ele é o Deus que está longe. Não, ele é o Pai nosso que está nos céus. O que Jesus faz Jesus encurta essa distância. Você está entendendo? Para dar-nos um senso de relacionamento. Esse rapaz, você está me tirando a minha atenção, rapaz, que eu não aguento ver essa cara, banguelo.
Ai, Jesus. Esqueci até o que eu estava falando. Esse negócio de ter filho bonito é difícil, gente. Ai, Jesus Cristo. Jesus encurta essa distância. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, Deus está aqui se revelando ao seu povo, dizendo assim, ó, gente, esse é o meu caráter. Se você quer caminhar comigo, essas são as características de quem eu chamo meu amigo. Entenda uma coisa, você tem critérios para os seus amigos? Ou qualquer um pode ser seu amigo? Qualquer um. Qualquer um. Você chama para dentro da sua casa, deixa abrir sua geladeira, qualquer um. Não. Você tem critérios. Não tem? Você tem. Por que a gente pode ter os nossos critérios e Deus não pode ter os dele? Não é qualquer um. Não é de qualquer forma que a gente desenvolve relacionamento, amizade com o Senhor. Quem está me entendendo? Amém. Então Deus começa a falar para o povo, ó, vocês querem caminhar comigo? Existem critérios. Os meus critérios são esses daqui. É isso que Deus está fazendo. Essas são as minhas características. Esse é o meu caráter. Essas são as minhas prioridades. E ele está, nos capítulos 10 e 11, ele está ensinando isso ao povo. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que Deus passa para o povo. Capítulo 10, versículo 12 e 13. Ele passa para o povo de Israel 5 coisas importantes que isso aqui age como uma espécie de instrução de como a gente pode estabelecer um relacionamento com Deus e como manter a aliança com Deus. Veja só. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Ou seja, Israel, quais são os critérios do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O cerne, essa mensagem, ela nem tem tipo ponto e tudo de subponto. É por isso que eu disse, é uma reflexão. É uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero passar para você com a clareza com que ela está aqui no meu interior. Então, o tema dela é tudo que você precisa saber. Não tem nenhum segredo nessa mensagem. Não tem nenhum segredo. O tema dela é tudo que você precisa saber. A aliança precede derramamento. Por que isso é importante? Por quê? Crendo que Deus pode fazer algo glorioso, a gente às vezes só coloca o foco no que ele fala no versículo 10 e 11. A gente só coloca o foco naquilo que ele fala no versículo 12. É só, não, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, pá, e vai chover, e tudo e tal, e a terra vai ficar abastecida, os meus olhos estão sobre a terra, e é todo dia eu que vou cuidar dela, e tudo e tal, e papapá, a gente só coloca os olhos aí, e a gente não percebe que existe um requerimento de aliança em manutenção com o Senhor, para que esse derramamento seja aproveitado. E o que Deus está dizendo é o seguinte, gente, o que eu vou falar lá no versículo 10, 11, 12 do capítulo 11, está chegando, mas antes disso, deixa eu esclarecer para vocês quem eu sou. Você quer caminhar comigo? Eu quero, se eu quero caminhar. Então deixa agora eu esclarecer para você o que Deus requer de ti. Qual é o nível de aliança, de comprometimento, de abnegação que nós precisamos ter voltados ao Senhor para desfrutar de um derramamento que virá? Amém, Jesus. Senão o derramamento de Deus vem e nós não o aproveitamos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ele diz, agora pois Israel... Quais são então os critérios do Senhor? Quais são os critérios? Vamos ver. Em primeiro lugar, que temamos ao Senhor, que temas o Senhor teu Deus. Diga-me, temor. Esse temor aqui não tem a ver com medo, tem a ver com reverência. Tem a ver com respeito, um nível de zelo para com o Senhor. Ele diz que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. Onde estamos pisando? Por onde estamos trilhando? Será que estamos andando pelos caminhos que o Senhor abriu?
E quando os caminhos que Deus abrir for diferente dos caminhos que você prefere? Tá tão quieto. A gente está ouvindo até os meninos brincar lá atrás. Vamos, fecha a porta ali, só por via das dúvidas, o pessoal não... Quem está me entendendo, queridos? Amém? Amém. E o ames, diga comigo, amor. Amor. E sirvas, diga serviço. Ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Qual é o último? Versículo 13. E que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para quê? Para o teu bem. Vira para quem está do seu lado e diga para ele ou para ela assim, é para o teu bem. É para o teu bem. Põe a mão assim no seu peito e diga, para o meu bem. É para o meu bem. Aleluia. Deus está então estabelecendo uma aliança com o povo. Uma aliança com o povo. E olha só, ele continua dizendo, versículos 14 a 22. Anota que aí você lê em casa depois. Ele está dizendo o seguinte, ó, vale a pena manter essa aliança comigo? Por quê? Por causa do meu caráter. Se você ler esse trecho, você vai ver que Deus está dizendo, eu sou amoroso, eu sou comprometido, eu sou santo, eu sou justo, eu sou imparcial, e eu me importo com você e com todos aqueles que são necessitados, eu me importo com eles. Deus está dizendo, ó, esse é o meu caráter, isso é quem eu sou, eu amo. Eu estou comprometido com a minha palavra para contigo. Meu Deus do céu, eu sou santo. Não há sombra de variação em mim, diz o Senhor. Eu sou justo. Justo. Isso aqui é difícil da gente engolir. É difícil da gente engolir. Por quê? Porque muito frequentemente a gente se depara com situações que nós consideramos injustiça. Ixi. Deus diz, eu sou justo. Eu sou imparcial e eu me importo. Nos versículos 21 até o capítulo 11, versículo 7. Deus deixa bem claro que vale a pena é importante mantermos a nossa aliança com Ele. Por quê? Porque Ele se importa. Ele se importa a ponto de intervir. Nesse trecho aqui, anota em casa, você lê depois, o capítulo 10, versículo 21, até o capítulo 11, versículo 7. Por 6 vezes o texto faz alusão de coisas que o Senhor fez pelo povo. Coisas que o Senhor fez pelo povo. Vocês, coloca aí para mim, fazer um favor, vamos ler, rapidinho. Eu tenho uns minutinhos ainda, vamos lá. Deuteronômio 10, 27. Deuteronômio capítulo 10, versículo 27. É 21, tá certo, 21. Ele é o teu louvor, porque é capítulo 11, versículo 7 depois. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu. Então presta atenção, toda a referência que está fazendo ao que ele fez. Versículo 1, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as tuas ordenanças, os seus estatutos, e os seus preceitos, e os seus mandamentos por todos os dias. 2, considerai hoje, pois não falo com vossos filhos, que não conheceram, nem viram,
a instrução do Senhor vosso Deus, sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, os seus sinais, as suas obras, o que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. Você está percebendo como que Deus está mostrando para o povo? Ó, eu me importo com vocês. O que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, como fez passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Keep going, buddy, please. Versículo 5. O que vos fez no deserto até chegar a este lugar? O que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e as suas tendas, e bem assim todo ser vivente que lhe pertencia no meio de Israel. Veja só, queridos, como que Deus está dizendo, gente, olha só como eu me importo. Ele está dizendo, esse é o meu caráter, essas são as minhas prioridades. A minha prioridade é intervir naquilo que for necessário, para que você não seja tragado pelos males que te perseguem. Deus está dizendo, vale a pena estabelecer uma aliança comigo. Vale a pena, sabe por quê? Porque quando eu prometo, eu não volto atrás. Vale a pena por quê? Porque nem o Egito te tira das garras da minha mão. Vale a pena por quê? Porque nem o melhor exército da época pode te manter longe do meu propósito. Vale a pena por quê, Maria? Porque nem o deserto pode impedir que eu envie maná para te alimentar. Vale a pena porque, Jussara, porque nem a rocha pode reter de mim a água que eu quero para abastecer a sua sede. Vale a pena me seguir. Por que vale a pena estar aliançado, comprometido comigo, diz o Senhor? Por quê? O que nós precisamos entender é que muito antes de contemplarmos derramamento, a gente precisa tomar uma decisão nos nossos corações com relação à aliança. Porque a aliança não tem a ver com conveniência. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Aí ele diz, se essa aliança for mantida, se essa aliança for mantida. Note o seguinte, meu irmão, principalmente o que está no verso... No verso 16, coloca para mim o capítulo 11, versículo 16. O que está no versículo 16, em especial, é um alerta para mim. Porque todas as maravilhas que estão descritas nos versículos 10, 11, 12 do capítulo 11, todas elas estão condicionadas pelo que está no versículo 16. E no versículo 17. Diz, guardai-vos para que o vosso coração não se engane, vos desvieis e sirvais a outros deuses e os adoreis. Versículo 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele o céu. E não caia a chuva, e a terra não dê o seu fruto. Mas a terra não é boa, Senhor. E a terra não deu o seu fruto. E cedo pereçais da boa terra, não é na boa terra. Entenda o seguinte, meu irmão, a bênção do Senhor, ela traz consigo portas abertas. A bênção do Senhor, ela traz consigo coisas que você nunca imaginou poder alcançar. E nós temos uma tendência, nós somos tendenciosos
a abandonar a aliança por amor a coisas. E Deus está dizendo, se a aliança vier antes do derramamento, preceder o derramamento, você não vai perecer da boa terra. Você vai prosperar lá. Quem está me entendendo? Amém. Eu quero terminar com isso. Eu quero terminar mostrando para você como que o derramamento provoca alterações significativas nas nossas vidas. E mais uma vez, mostrando para você que o derramamento aqui, a chuva, é um símbolo na Bíblia do favor de Deus, da bênção de Deus sendo derramada, que vem em concordância com a aliança que temos estabelecido. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Então vamos ler novamente o versículo 10, 11 e 12. Diz assim, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e arregáveis com o vosso pé, como uma horta. Vamos falar sobre isso aqui primeiro. Regar com o vosso pé. Existem duas formas que isso aqui podia acontecer. Em primeiro lugar, era que a única fonte de água boa para a utilização no Egito era o Nilo. Então isso significava que eles podiam ter que ir à margem do Nilo, colher baldes com água ou cântaros e com os pés caminharem até o lugar onde ela precisava ser utilizada. Mas também no Egito antigo havia um sistema, tipo um sistema de bombas, que elas eram trabalhadas e acionadas com os pés. Era como um pedal de uma bicicleta que fazia com que as águas que transbordavam do Nilo em tempo de seca, e elas eram direcionadas para certos lugares, e dali elas eram bombeadas, ou elas eram puxadas para o lugar da utilização, com os pés, e era um trabalho árduo, um trabalho difícil. Um trabalho complicado, que exigia muito esforço. Aí Deus está dizendo o seguinte, na terra que eu estou levando vocês não vão ter a experiência de dificuldade que vocês tinham na experiência anterior. O que era difícil para vocês antes, vai acontecer com naturalidade. Por quê? Versículo 11. A terra a que estáis passando para possuirdes, é terra de montes e vales. Da chuva do céu, ela bebe as águas. Ou seja, a terra se farta da chuva que eu derramo. Deus está dizendo o seguinte, aquilo que antes você precisava fazer com os pés, você precisava fazer com o seu próprio esforço, agora vai começar a acontecer, porque eu derramarei do céu. Amém. Meu Deus do céu. Isso aqui fala, queridos, de uma aceleração sobrenatural, de uma ativação divina nas nossas vidas. Uma ativação divina nas nossas vidas. Daqui a algumas semanas, depois até a irmã Jussara vai passar mais informações para a igreja a respeito disso semana que vem. Tem um casal na New Time Church que tem um testemunho fantástico. Um casal que tem vários negócios, eles têm uma empresa de importação e uma empresa de construção civil. E há um tempo atrás eles receberam uma palavra do Senhor, dizendo assim que Deus ia dar a eles um novo business, que era algo que eles não tinham acesso ainda, era um business novo. Deus ia surpreender eles com uma modalidade de business diferente, que eles não trabalhavam. Eles receberam aquilo e passou o tempo. Deu um tempo à frente, o irmão estava fazendo um trabalho na casa de uma cliente dele em Maine. Essa cliente já idosa, aí ela virou para ele e falou assim, fulano, eu já estou de idade, tudo e tal, eu não aguento mais, eu tenho esse restaurante aqui, eu não tenho para quem passar esse restaurante, você não quer esse restaurante, não? Ele falou assim, não, mas eu não tenho condição de comprar restaurante, eu nunca mexi em restaurante, eu nem sei como é que faz restaurante. Não, mas eu não estou falando em vender ele para você. Você não quer o restaurante para você? Uau! Quero sim. Então vamos
organizar isso aí, vamos fazer. Você se importa se eu fizer algumas mudanças? Não, não importa não. Daqui a 2 semanas vai inaugurar lá, Brazilian Steakhouse em Maine. Aleluia! Aceleração. São coisas que, meu Deus, são coisas que acontecem em tempos que não esperamos, de formas que não esperamos. É quando sementes são aceleradas pelo Senhor. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Eu lembro que uns 2 anos atrás, eu mais a Jane nos sentamos para a gente planejar algumas coisas, e eu sempre tive algo no meu coração que eu sempre quis me envolver com esse tipo de business, mas eu não tinha o know-how e também não tinha o recurso. Mas a gente sentou e fizemos um planejamento. Nós vamos nos preparar durante 5 anos e daqui a 5 anos nós vamos dar um passo, porque eu quero fazer uma tentativa nesse tipo de business. 5 anos de preparação. E a gente começou, fizemos um plano, pensamos e tudo e tal. Daqui a 5 anos eu vou conseguir dar esse primeiro passo. 2 meses depois. 2 meses depois, Deus colocou a oportunidade no meu colo. No meu colo. Deus literalmente acelerou. Deus pegou o meu plano, que eu achava que já era ambicioso, para 5 anos à frente, e ele arrastou ele, trouxe para cá e trouxe para 2 meses. Amém. Eu não sei se você está entendendo, a aceleração da parte de Deus, quando ela acontece, coisas que deveriam levar uma década, acontecem em 1 mês. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. É porque tem coisa que eu não posso falar assim, aberto, escancarado, tem coisa que não dá. Mas tem gente aqui na igreja, que inclusive não deu testemunho, eu estou ligado. Tem gente aqui na igreja que pensando que levaria 3, 4, 5 anos para pagar terreno no Brasil, que pagou em meses. Aleluia. Porque a aceleração divina. Eu não estou falando só de finanças, não. Eu estou falando de coisas na sua vida que precisam ser restauradas pelo Senhor. Coisas na área emocional, coisas na área espiritual, que temos dificuldade de confiar, de nos entregar novamente ao Senhor, estamos afastados. Deus vai acelerar você, e de afastado para fazer parte de uma equipe de liderança, Deus vai acelerar você, esticar você. Meu Deus do céu. Porque antes você tinha que regar a terra com o pé. Agora Deus vai fazer vir do céu aquilo que é necessário para preparar o seu solo para a frutificação. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Tem uma irmã na igreja que também não deu testemunho dela ainda, eu estou ligado. Que tinha um próprio negócio e ela estava meio estressada com o negócio dela e estava causando até alguns problemas de ansiedade, de estresse muito alto, níveis altíssimos. Aí ela virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu tô me sentindo pesada com esse negócio. Então é o seguinte, se for da tua vontade, eu quero vender isso. Vender bem vendido. Agora, no meio da pandemia. Isso tem 3 semanas. Se for da tua vontade, eu quero me desfazer desse negócio. Eu quero, Senhor. Isso foi numa sexta-feira. Numa quinta-feira. Na sexta-feira ela postou o business para vender. No sábado foi uma mulher olhar. No domingo a mulher pagou cash e comprou o business. Aconteceu em 3 dias. Aleluia. Diga comigo, aceleração. Aceleração. Tem gente, já me ligou gente aqui, eu vou lançar uma palavra profética, você recebe se você quiser. Eu não tenho compromisso com o que você recebe, eu tenho compromisso com o que eu entrego. Tem gente que me ligou há pouco tempo atrás, dizendo, eu vou olhar para começar a comprar casa, talvez daqui 1 ano, 2 anos eu compro uma casa. E você vai se assustar quando você estiver marcando a data para poder ir no escritório do advogado para assinar os papéis de uma casa que Deus vai te entregar. Eu não sou do tipo, porque eu não quero que você fique celebrando por causa de coisas, eu quero que você celebre por causa da aliança.
Vocês sabem que eu não sou o tipo do pastor que fica profetizando coisas, falando coisas para você, que você vai ter muito dinheiro, ter muita coisa. Essas coisas não valem nada, o que vale é a aliança. A aliança precede o derramamento. Esse é o propósito dessa mensagem. O propósito dessa mensagem não é dizer para você que você vai ter muita coisa. O propósito dessa mensagem é alertar você para que quando Deus te der o teu derramamento, que você não perca de vista a aliança. Porque se perder de vista a aliança, acontece o que ele diz no versículo 17. Perecer em terra boa. Luciano, pode bater um papo contigo aqui? Perecer em terra ruim, a gente até entende. Agora, perecer em terra boa é tenso. E o que acontece não é falta de potencial, não é falta de recurso, não é falta de inovação, não é falta de ideia, mas a falta da aliança. Faz com que não aproveitemos o derramamento de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você está sendo abençoado com essa reflexão, amém? Amém. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, 12. Terra de que cuida o Senhor teu Deus. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Tem alguma coisa melhor do que Deus cuidar da terra? Tem alguma coisa melhor do que Deus abrir as portas, Deus criar as oportunidades, Deus te colocar diante das pessoas certas? Esse é o processo de aceleração. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Meu Deus do céu. A gente está vivendo aqui na igreja um tempo muito especial da parte do Senhor. Porque há 3 anos atrás, nós começamos um processo aqui de procurar formas de servir a nossa comunidade. A gente começou com alguns passos de fé, algumas coisas loucas que a gente fez. Não tínhamos oportunidade nenhuma. Aí uma vez surgiu uma oportunidade das crianças irem cantar, eu acho, num asilo. A gente conseguiu fazer isso umas 2 vezes, aí depois não conseguimos mais, e a gente ficava lutando, batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, tentando. E a gente não conseguia portas, não conseguia oportunidades. Até um dia que nós fizemos um propósito de geração específica e fizemos uma pesquisa sobre a história da cidade. Deus nos mostrou algumas coisas que foram relevantes para entendermos o clima espiritual da cidade. E a gente começou a agir estrategicamente a partir desse ponto. A gente foi no corpo de bombeiros, marquei um horário, sentei com o chefe dos bombeiros, falando, nós somos de uma igreja aqui, nós temos tantas horas de serviço voluntário por mês para oferecer, e a gente não tem o que fazer, tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente pode lavar seu caminhão, a gente pode limpar aqui, traga uma equipe aqui, a gente limpa, varre aqui o negócio. Não precisa de nada. Fui na polícia, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Nada. Na prefeitura, tem alguma coisa que a gente estamos aqui querendo servir, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Isso há 3 anos atrás. Nós ficamos assim, mais de 1 ano, batendo nas portas, lutando, e nada parecia vingar. Até o dia que surgiu uma oportunidade de dar sorvete para veteranos de guerra no Hospital Soldiers Home aqui em cima. A gente estava com tanta vontade de servir,
que chegou lá, era para dar sorvete, só para colocar sorvete. Chegamos lá, aparecemos com 9 pessoas. Tinha 2 baldes de sorvete só, 2 colheres para dar sorvete, tinha 9 pessoas, um olhando para o outro lá. Cada um querendo, 4, 5 mãos numa colher para pegar sorvete para o pessoal. Começamos entregando sorvete. Mas a gente não contava com a aceleração divina. No ano passado, o chefe de polícia da cidade de Chelsea nos deu os parabéns pelo aniversário da igreja. Pegando umas caixas aqui, umas caixas ali, tem algumas outras igrejas na cidade, a gente desenvolveu uma parceria, começamos pegando doações, conseguindo doações aqui, conseguindo doações ali, começou devagarinho, quando começou, era 2 vezes por mês. Você lembra disso? 2 sábados por mês. E quando tinha, a gente ficava babando de desejo de conseguir ajudar alguém. Mas à medida que estabelecemos aliança, a aceleração ela vai se intensificando. Vai se intensificando. Amanhã vai chegar aqui na porta da igreja 160 cestas. Aí você pergunta assim, nossa, pastor, que bênção, que maravilha, que legal, vai abençoar muita gente, muita família, glória a Deus, que bênção. Mas o que a gente vai fazer na semana que vem? Pois é, na semana que vem mais 180. Toda segunda-feira receberemos um carregamento aqui de 160 a 180 caixas, toda segunda-feira. Além de, tem dia que eu vejo o pessoal, os voluntários trabalhando aqui, pegando os alimentos, que falta voluntário. Eles nos procuraram. Liga aqui no escritório da igreja direto, gente dizendo, eu fiquei sabendo que vocês ajudam pessoas. Por favor, vocês podem me ajudar? Eu estou precisando disso, daquilo. Eu fiquei sabendo que esse é um lugar que ajuda pessoas. Eu fiquei sabendo que esse de procurar coisas para fazer e não achar, até chegar um ponto em que eu estou desesperadamente pedindo a vocês, se você tem tempo, vem aqui na segunda-feira, nos ajuda, porque nós estamos precisando de gente, está faltando gente agora. Amém. Diga comigo, aceleração. Eu vou dizer para vocês uma coisa, pode ficar em pé, eu já terminei, eu já passei do horário, não era nem para eu ter passado. Pode ficar em pé. Se você tiver ousadia para dar um passo de fé, se manter firme a sua aliança e perseverar na rota que Deus te colocou, vai chegar um momento em que você vai ser acelerado pelo Senhor. Sabe qual é o segredo? O segredo é o seguinte, é que quando você estiver em processo de aceleração, que você não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Diga comigo, aliança precede derramamento. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor pela Tua presença, pela Tua palavra. Peço ao Senhor Deus que todos aqueles que neste momento estão contemplando suas vidas e suas decisões, ó Deus, estão reconhecendo, ó Pai, que talvez eles não tenham honrado diante de Ti a aliança com o Senhor, talvez estão longe, afastados, distraídos, mas neste momento, ó Pai, que Teu Espírito traga, Senhor Deus, ó Pai, a ministração da parte do Senhor, que nos convence daquilo que precisamos mudar em nós. Porque se não houver, Senhor Deus, aliança desta igreja, se não houver aliança nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso casamento, se não houver aliança contigo, ó Pai, Senhor Deus, não veremos derramamento. Portanto, Senhor, ajuda-nos
Ajuda-nos a reatar com o Senhor todas as áreas das nossas vidas que estão desconectadas de Ti. Ajuda-nos a reconectá-las, ó Pai. Queremos estar aliançados ao Senhor, em nome de Jesus. Que uma unção de arrependimento, ó Deus, repouse sobre as nossas vidas. Quebrantados diante de Ti, Senhor Deus, estamos para dizer que precisamos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a Tua graça, o Teu favor, nos dê uma semana, ó Pai, de vitória na Tua presença, que essa palavra permaneça ecoando no nosso interior, que ela seja aplicada nas nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém.